Olá, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal Severino Breda, Direito e Teologia. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para falarmos de um assunto interessante que me deparei hoje de manhã, domingo de manhã. Tem até uma música, né, falando sobre esse assunto, né, domingo de manhã. Fizeram uma paródia, né? E hoje o que eu quero falar é sobre uma denominação religiosa chamada Testemunhas de Jeová. Todo domingo, se nós sairmos de manhã, 8 horas da manhã, nós nos deparamos com pessoas bem vestidas, senhoras bem vestidas, senhores bem vestidos, de chapéu, roupa social, uma maletinha na mão. E eles sempre andam em grupos de 2 ou 3. E a gente fica curioso em saber quem são essas pessoas. Eu já os conheço há muito tempo. Antes de eu me tornar adventista do sétimo dia, eu já conheci o Testemunho de Jeová. Inclusive até fiz alguns estudos com eles. E é uma denominação religiosa interessante pelo trabalho, pelo sistema de trabalho que eles adotam, né? Eles vão de 2 em 2, de 3 em 3 e fazem um trabalho de distribuição de literaturas. Antigamente, nos Estados Unidos, essa denominação foi cobrada pelo governo norte-americano pela venda de literaturas. Então, eles mudaram a estratégia. Qual foi a estratégia que eles utilizaram? Vendo que o governo queria taxá-los, né, queria cobrar impostos sobre a venda de literatura, então eles mudaram a estratégia e hoje eles saem na rua oferecendo literatura gratuitamente. Claro que há um custo, né? A religião mundial acaba arcando com esse custo, né? E eles fazem uma distribuição e pedem ofertas. Então a gente pergunta, mas quanto custa essa literatura? Hoje eu me deparei com 2 senhoras e um senhor. E daí eles me ofereceram essa literatura. Como aliviar o estresse. Até fiz uma brincadeira com eles. Eu gostei muito dessa praia. E para eu aliviar o meu estresse, eu tiver numa praia dessa e a minha conta estiver recheada de reais. Daí eu vou ficar bem tranquilo, bem calmo. Mas enfim, foi uma brincadeira, eles acharam engraçado. E aí me ofereceram essa outra literatura falando sobre saúde mental. Tinha uma outra lá sobre temas religiosos, eu disse, não, eu vou ficar com essas duas só. Uma falando sobre estresse e outra sobre saúde mental. Daí eu perguntei para eles quanto seria o custo. Não, o senhor pode fazer uma oferta. Ele nem fez muita questão de pegar o dinheiro. Não, o senhor pode entrar no site aqui, fazer uma doação. Mas e se eu tiver com dinheiro aqui? Eu peguei R$5 em moedas, iria comprar o pão, só que R$5 não dá para comprar 6 pães, né? Aí eu passei o cartão e eu falei, essa moeda eu vou fazer uma doação. Daí encontrei essas 2 senhoras e um senhor, foram muito bem educados comigo, e a gente tivemos uma conversa, e eles já de imediato já me ofereceram estudo bíblico, são muito rápidos no gatilho, né? Para oferecer estudo bíblico, já me ofereceram. Eu falei, não, muito obrigado, eu quero só a literatura mesmo. Eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E alguns classificam o Testemunho de Jeová e os Adventistas do Sétimo Dia como seita, né? Então, seita por seita, eu fico na minha mesmo e prefiro continuar na Adventista, né? Mas, tirando esses detalhes aí, o que eu admiro no Testemunho de Jeová é o trabalho deles, né? O trabalho de evangelização, né? Uma pena que as doutrinas deles não são totalmente de acordo com a palavra de Deus, né? Há uma distorção da interpretação, né? Então, o Testemunho de Jeová, eles se consideram como cristãos. Só que é uma denominação cristã milenarista e restauracionista, com crenças não trinitárias. Eles são anti-trinitarianos.
Por quê? Eu vou explicar isso. Por que é cristã? Porque eles se consideram como cristãos. Só que, do meu ponto de vista, para mim, não são cristãos, porque eles não aceitam Jesus Cristo como Deus. Na tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, eles falam que Jesus não era o Verbo. Aliás, o Verbo era um Deus minúsculo. Então eles fazem essa tradução, João capítulo 1, versículo 1, utilizando a tradução do Novo Mundo. Então eles não consideram Jesus como Deus. Jesus é Filho de Deus, é criatura. O Espírito Santo para eles não é nada, é uma força ativa, não é nada, não é Deus. Então, dificilmente nós podemos considerar os Testemunhos de Jeová como uma denominação cristã, porque se fosse cristã, aceitaria a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas não vem ao caso, eu não venho aqui rebater as doutrinas deles, somente falar sobre o trabalho deles. É um trabalho interessante. Se todos os cristãos adotassem esse sistema de evangelização, né? Cremos que muitas pessoas seriam convertidas ao Evangelho, né? E eles são milenaristas porque eles creem no milênio, né? Eles creem que vão passar o milênio aqui na Terra. E restauracionista, creem que Jeová, somente pode ser usado o nome Jeová, ele vai restaurar todas as coisas aqui nessa Terra e aqui vai se tornar um paraíso novamente. Essas são as crenças. E são crenças que se diferem de grande parte da maioria das denominações cristãs, né? Eles afirmam que tem mais ou menos 8 milhões de membros, quase 9 milhões de membros aqui no Brasil, mas nas convenções deles estão presentes mais de 15 milhões de pessoas, né? E é dirigida pelo corpo governante. Existe um corpo governante de anciãos, né? Que é a liderança da igreja, um grupo de anciãos que estão lá em Nova York, na sede da igreja. E é a partir desse corpo governante, que é também chamado de escravo fiel e discreto, e que a partir desse corpo governante é que determina todas as doutrinas cristãs, né? O grupo crê que a destruição do sistema mundial, o sistema do mundo atual, será no Armagedon, e está iminente, está prestes a acontecer. E que somente se estabelecer o reino de Deus, na Terra haverá uma solução para todos os problemas da humanidade. Então, essas são as principais. Eles não comemoram aniversário, não comemoram Natal, Ano Novo, né? Não adotam a cruz como símbolo, rejeitam a transfusão de sangue, rejeitam a prestação de serviço militar. E com relação à transfusão de sangue, existem muitas causas que vão parar nos tribunais, envolvendo principalmente as transfusões de sangue. E muitas causas também com relação à liberdade religiosa. Eles vão em países que são laicos, né? Países que não aceitam a religião, e acabam entrando em conflito com esses países. Eles têm uma publicação em massa dessas duas revistas, né? A Sentinela e a Despertai, a nível mundial. Possui um site onde existe mais de 200 línguas, né? A pessoa pode escolher a língua que quer estudar, né? Outra coisa também, eles não creem no inferno, o inferno literal, assim como existem algumas doutrinas em comum com os Adventistas do sétimo dia, a questão da crença da imortalidade da alma. Eles não aceitam a imortalidade da alma, mas sim a mortalidade da alma, né? Como lá está escrito em Ezequiel, a alma que pecar essa morrerá. E a morte é como um sono, assim como disse Jesus, a morte é como um sono, e quem morre vai para a sepultura. Sepultura para eles é Sheol, né? Então eles não creem no inferno literal. A maioria dos cristãos creem no inferno literal, e existem duas religiões que não creem no inferno, que é o Testemunho de Jeová e os Adventistas do sétimo dia. Então tem essa doutrina em comum. Muitos classificam os Adventistas como seita, né? Eu não me importo. Seita por seita, eu prefiro ficar na minha, né? Porque
quem detém a verdade? Somente Deus detém a verdade, né? Existem muitas religiões aí que pregam a verdade, mas não praticam a verdade, né? Então, não me importo com esse rótulo. Existe uma polêmica, alguns dizem que os adventistas não são seita, outros dizem que são. A própria religião predominante, que é a Igreja Católica, ela se considera como dona da verdade absoluta. Então, toda religião que se considera titular de uma verdade absoluta pode ser classificada como seita, né? Existe um certo fundamentalismo nessas religiões, né? E isso eu concordo, né? Mas eu não creio numa verdade absoluta numa religião, porque todas pregam a palavra de Deus, depende muito da interpretação. Mas não existe uma verdade absoluta. Essa é a correta, essa é a errada. No meu ver, como ser humano, é difícil a gente distinguir isso, né? Mas enfim, estamos aí. Nós pedimos que você se inscreva no nosso canal, dê o seu like. Eu queria só abordar aí a questão do trabalho dos Testemunhos de Jeová, um trabalho de porta em porta, faz um trabalho evangelístico. Se todos adotassem esse trabalho, haveria muito mais pessoas convertidas, né? Mas infelizmente as doutrinas que eles defendem não são doutrinas que estão de acordo com a palavra de Deus. Existe uma tradução própria da Bíblia deles, né? E ali eles interpretam ao seu bel prazer, do jeito que eles querem, né? Mas é isso aí, pessoal. Continue assistindo os nossos vídeos, dê o seu like, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha. Bom dia a todos, que Deus abençoe a todos.